E aí, pessoal, tudo bom? Estamos com mais um episódio bônus aqui no nosso PodSeg. E a gente vai dar sequência com esse episódio que finaliza mais uma temporada. E aqui nós estamos invertendo os papéis, né, Rafael? É isso mesmo. E agora a gente vai saber de vocês, saber dos três, da nossa equipe, dos protagonistas aqui do nosso PodSeg, né, do nosso podcast. E agora interagir um pouquinho com vocês, saber o que é que vocês acharam, o que é que vocês pensam, quais foram as experiências adquiridas aqui, o que vocês têm a trazer pra gente, né, de informação e passar pro pessoal de casa também. Rafael, a palavra tá com você agora. É isso. Hoje elas serão as entrevistadas, como vocês podem perceber. E aí eu já queria começar fazendo a primeira pergunta, pra gente começar esse bate-papo aqui. E eu queria saber de vocês, a sensação de vocês estarem finalizando esse projeto e quem é a Alicia e a Laura lá do início e a Alicia e a Laura agora do final do podcast. O que foi que mudou para vocês? Profissionalmente, pessoalmente, como estudante também? Falem um pouquinho mais sobre isso. Verarete. Tá, o que tem esse sentimento de fim, né? Eu acho que a gente tá passando por esse ciclo mesmo, não só de despedida do projeto, mas do próprio curso, da sala. Então tá os ânimos à flor da pele, super sentimental. Muitas sensações de uma vez. Exato. E de fato, falando sobre o projeto, é uma coisa que eu até brinco muito com a Alicia, que é o podcast foi o nosso filho no IF. Porque de fato a gente criou um amor muito grande por esse projeto. Foi muito mais do que uma simples extensão, mas de fato foi algo que tomou outra proporção. Eu até às vezes paro pra pensar que, caramba, isso aqui é um projeto de extensão e nem parece de tão leve que é. Porque é tão prazeroso, é tão gostoso, que de fato parece que é um hobby que a gente tá aqui e que se dependesse de mim a gente tinha episódio toda semana. Que inclusive era o que a gente queria lá no começo, uns 2 episódios por mês, a Ricardo, não. Ricardo sabia que a gente não ia aguentar. Já sabia como seria esse finalzinho de ano. Já, Pois muito é. corrido. Mas tá essa mistura, né, assim, de sentimentos de despedida, de meu Deus, eu não acredito que tá realmente acabando. E já tá essa questãozinha de Climinha, saudade. né? E de fato a gente finaliza essa temporada, eu pelo menos com muita gratidão por tudo que aconteceu aqui, por cada episódio, cada Momento, pessoa que foi aprendizado, entrevistada, tudo. por cada aprendizado. E falando nos aprendizados, né, quanta coisa esse projeto ele não trouxe pra mim. Porque a gente começou as gravações no início do ano e efetivamente a gente já tinha começado o projeto, mas ele foi colocado em prática a partir de abril. Foi quando a gente começou a gravar. Dia 20/4. Guardem a data. Exato. E eu lembro que a gente começou super nervosa, eu tava tremendo. A cada 2 palavras era um gole de Pois água. Nem deu Tava pra muito perceber. nervosa. Eu não Laurinha, percebi, a não. gente escolhendo as perguntas que a gente fez, abriu perguntas no Instagram, a gente Foi. escolhendo a pergunta e, meu Deus, qual que a gente escolhe, qual que é a mais interessante. Aham. Isso A gente no tava primeiro... muito- No primeiro episódio. piloto. Pois, a No gente... episódio piloto fomos nós 4. a no gente caso. Foi. eu nem percebi. E Tava fluindo tão leve, né? E eu tão acho tranquilo. que também, no episódio que a gente gravou com o Vinícius, eu tava muito nervosa. Se vocês separarem direitinho, dá pra ver em vários momentos minha voz tremendo de nervosismo e ansiedade. Tipo, meu Deus, será que a gente tá fazendo certo? Não. Epa. Mas a gente começou, assim, muito insegura. Eu, pelo menos, nunca tinha participado de algo do tipo. A gente também não imaginava a proporção que o projeto ia ter. Uhum. A gente tava fazendo um vídeo do projeto mais cedo, né? Analisando os resultados. E, caramba, dentro de 3 meses, só no nosso Instagram a gente tem mais de 11 mil visualizações. Então, realmente, foi uma coisa que foi além dos muros do IF, além das nossas expectativas. E me trouxe, assim, muita segurança, falando de questão pessoal mesmo. No sentido de ir lá e fazer, no sentido de, caramba, superar desafios mesmo e perceber que dá pra fazer o negócio dar certo. O podcast, a gente até falou no episódio passado, pra mim, ele foi uma porta aberta. Basicamente, o diferencial dentro da minha entrevista de estágio foi por causa do projeto. E ali a gente pôde discorrer um pouco mais sobre como funciona. Como assim? Como assim? Continue mais. A gente tem o nosso currículo acadêmico, né? Que a gente manda pras empresas.
E aí eu tinha colocado que eu tava participando do projeto de extensão. E aí lá, a engenheira que fez a entrevista comigo, ela falou assim, achei uma coisa muito diferente no seu currículo. Esse projeto aqui, me explique como é. E eu falei, tá, audiovisual, não tem YouTube, quer assistir? Eu mandei link. Eu mando link, se inscreve no canal! Exato. E aí ela falou, tanto pela questão do envolvimento com o projeto, mas pela natureza do projeto. Porque, tipo, se você tá ali entrevistando pessoas, você tem um domínio de fala, então com os trabalhadores não vai ser difícil de você ter o acesso. Exatamente. E vocês têm um domínio muito bom, né? Diga-se de passagem. É. E aí eu acho que, assim... foram muitas coisas. De questão de criatividade, de fazer coisas novas. Por exemplo, uma feira que a gente pode apresentar. Eu sempre falo que o IF em si, ele é uma experiência que prepara a gente para experiências futuras. Pra vida, mas que, por exemplo, a gente só teria numa faculdade. A gente já tá tendo a nível do ensino médio. Isso é verdade. Eu não tive isso no ensino médio. Exato. E muitas coisas que vocês estão vendo aqui, vocês só veriam normalmente quando tivesse numa universidade. Às vezes, numa universidade, nem numa faculdade mesmo, convencional, a gente consegue ver. E eu lembro, é muito engraçado pensar sobre isso, porque a gente tem esse impacto logo no primeiro momento que a gente entra. Porque, por exemplo, a gente entrou no remoto, a gente pegou 1 ano de remoto. A nossa turma, então a gente não teve a introdução ao IF. Quando a gente chegou, a gente já era aluno e já estava no 3º período em matéria técnica, então assim, se adaptem. E aí eu lembro muito, final do 3º período, a gente tinha sido liberado mais cedo, a galera tava jogando vôlei, jogando bola, e aí tava eu e Laurinha sentada ali na graminha, perto da quadra, e a gente começou a ter um papo muito cabeça das coisas de UIF, de tudo, e de que realmente o IF prepara você para uma vida, de que você não teria esse preparo antes. Por exemplo, a galera que tá saindo do ensino médio, de escola particular ou público independente, e não passou pela experiência do IF, vai ter uma dificuldade muito grande de adaptação na faculdade, coisa que a gente não vai sofrer. Porque a gente já fez isso, já teve essa adaptação muito antes. E aí isso cria uma maturidade em uma cabeça que... Às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu tenho a mesma idade dessa galera que estudou em um lugar totalmente diferente. E até sobre a questão do projeto de extensão. Por exemplo, onde é que numa escola convencional de ensino médio a gente ia se envolver com pesquisa e projeto de extensão? A oportunidade de criar um currículo dentro do IF é muito grande. Você sai realmente um profissional. E não só no sentido de que você tem um curso técnico, você tem um certificado ali pra dizer você pode exercer a função. Mas no sentido de que realmente você cria todo um currículo de base, de experiência. Preparando pra vida, né? Exato. Não é só preparando pro mercado de trabalho em si, mas também tem toda uma preparação extra, Instituto Federal, né? Exatamente. Que dá uma preparação pra vida. Exatamente. Isso é muito importante. E traz muita segurança, porque a gente nunca tinha tido contato com extensão, com tudo que o UNF desenvolve com estágio. E o fato de a gente ter um ambiente seguro pra fazer a primeira vez e, se for preciso, refazer, deixa a gente muito mais preparado e seguro pra que numa próxima vez a gente não precise estar repetindo erros. Exato. Então, eu acho que, além de todas essas outras questões, você se submeter a um projeto de extensão é algo extremamente valioso, porque, de verdade, ele traz uma segurança muito grande para coisas maiores que vão vir. Então, de submeter a edital, de saber quais os protocolos vão precisar ser seguidos, quais os documentos vão precisar ser elaborados, os processos, tudo isso a gente já tá por dentro por causa do PodSeg. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu acho que nós acertamos muito na escolha, tá? Não é porque tô na frente de vocês, não, mas de fato foi uma escolha muito feliz nossa, porque o projeto ele se desenvolveu da melhor forma possível, porque vocês contribuíram demais, vocês tomaram a frente e fizeram com que o projeto tivesse todo esse sucesso que ele teve. Realmente superou as expectativas. Obrigada. A equipe foi, assim, a cereja do bolo, né, Rafael? A equipe foi a cereja do bolo. Vocês deixando parabéns, os 3 aqui, né, pra gente. Foi, não só pra gente, né, mas vocês são, como é que eu posso dizer, a nível do Instituto Federal de Pernambuco, hoje vocês são referência em relação a isso. E a gente tem um feedback de vários campi, né? Sim. Do que vocês imaginaram, a nível de reitoria, chegando informações para mim. Né? Elogiando o projeto, logicamente, e elogiando basicamente a equipe também.
porque realmente vocês foi quem fizeram a coisa acontecer. Desde a escolha do nome, né? Sim, sim. Né? Que a gente saiu passando. Das lá, cores. a- Logo, Das as cores. né? Uma cor mais ruivinha, né? Outra mais moreninha. Meio né? cacheado, né? Meio cacheado. Samuel é a nossa exclamação ali, porque ele é alto. Inclusive, daqui a pouco o Samuel vai vir aqui conversar um pouquinho também. Mas eu acho que respondendo agora a pergunta de Rafael, eu queria estar. Agora eu sei como os convidados se sentem, porque é tanta coisa pra você comentar. Eu queria estar com meu caderninho aqui anotando o que eu quero falar. Mas eu acho que partindo do que Laurinha disse, é muito. É uma experiência surreal, assim. Do projeto de extensão em si. E, além do projeto de extensão do podcast, é uma oportunidade muito grande de aprendizado, de você ter contato com pessoas da área e de tudo. Então, assim, você cria uma rede de contatos muito grande aqui dentro. Eu acho que dos principais pontos que diferenciam a Alice antes do pod e a Alice durante e depois do pod é realmente a questão de maturidade e responsabilidade. Não que eu não tivesse antes, mas depois que a gente entrou aqui, que veio a responsabilidade de a gente tá levando informações para pessoas, a gente tem que fazer isso valer, a gente tem que fazer isso sério. Como é que a gente vai fazer o projeto crescer? Como é que a gente vai trabalhar nisso? Me deu um senso de responsabilidade, de maturidade, que, assim, eu não sei explicar. E não sei colocar em palavras a gratidão que eu tenho ao pod, não só por isso, mas também pela rede de contatos. Como o Ricardo falou, é um reconhecimento muito grande que você ganha. Então, assim, me deixa muito feliz vendo que o pessoal do primeiro período, às vezes, vem me parar no corredor pra conversar sobre segurança, porque assistiu o podcast e me reconheceu e tudo. Então, assim, é uma gratificação muito grande ter esse reconhecimento e saber que a gente tá levando esse reconhecimento pras pessoas também. Como a Laurinha falou, a gente tava gravando mais cedo um videozinho de apresentação pro PBEX. E uma das coisas que a gente falou e que a gente já tinha falado nas apresentações antes dos projetos de extensão é que uma coisa muito legal e eu acho que muito importante do pod é a gente levar reconhecimentos aos profissionais. Porque muitas vezes os profissionais não têm o reconhecimento que merecem, seja na empresa, seja na vida pessoal, seja, sei lá, até nas próprias redes sociais. É muito legal ver que a gente tá tendo esse impacto e essa influência na vida das pessoas também. Ver a proporção que o podcast se tornou é muito surreal e muito gratificante mesmo. Porque ele se tornou o nosso filho, não é brincadeira. Quando a Laurinha diz que ele se tornou o nosso filho. A gente conversa muito e às vezes a gente senta e fica, meu Deus, tá acabando, a gente vai ter que passar pra frente. E agora, como é que a gente vai desapegar? Porque é uma marca nossa, né? Por assim dizer. E vai continuar sendo. E vai continuar sendo. Vai continuar sendo, não vai deixar de ser, né? A marca de vocês. Nossa marca. Não né? terão novos episódios com todos. vocês, mas os episódios estarão... Quem sabe? A gente tá aqui como Teoricamente, convidado de novo. Né? Quem sabe se não vem Quem como sabe? convidados aí de alguma, né? Mas eles trazendo estarão algumas lá nas experiências. redes para serem acessados e a qualquer momento, Exato. daqui para frente, alguém pode estar assistindo e vendo Exato. alguma gravação. Eu tenho perguntas para fazer para vocês. Duas, Faça. bem rapidinho, Fica à Rafael. vontade. Que seria o seguinte, Rafael, quando estava fazendo o roteiro, e qual é a sensação, né, que vocês estão tendo ao terminar o PodSeg, sendo hoje o último episódio, em uma única palavra? Poxa, em uma única O que vem na palavra? sua cabeça? Qual a sensação? Saudade. Eu ia falar essa, não vale não. Então vai, rouba a saudade, eu pego outra. Mas eu acho que incredulidade. Eu não tô querendo acreditar que tá acabando. Eu acho que ainda não caiu a ficha, né? Assim, nesse Exato. sentido. E eu acho que muito. Não é uma palavra só, mas. Sensação de dever cumprido também. Porque a gente veio, a gente deixou nossa marca, a gente fez o que tinha que fazer, a gente construiu o pod e agora tá na hora de repassar para outras pessoas que vão continuar melhorando e vão continuar elevando o nível que a gente trouxe. Então, assim, é uma sensação de dever cumprido muito esperamos grande. muito isso, né? Sim, de verdade. E assim, eu sei que essa pergunta vai vir também mais na frente, mas também em uma única palavra, começando com Laurinha agora, vê lá, vê o que é que passa lá na cabeça do Não cara. tem como A roubar. primeira é um bate e Né? volta, Laurinha. E aí vai. O que vocês acharam do PodSeg? De ter trabalhado nesse setup aqui que a gente montou, né? Também em uma única palavra. Uma única palavra, Ricardo.
Que pergunta, Ricardo. Que pergunta. Tá igual seus provas. Eu achei prazeroso. Bebendo água pra enrolar. Poxa, em uma única palavra, eu acho que não querendo dizer produtivo, mas já sendo produtivo, porque me levou a níveis surreais de profissionalismo e de maturidade, de responsabilidade e de tudo aquilo que eu já falei. Então, acho que trabalhar aqui no PodSeg tá sendo muito produtivo, tanto na minha vida pessoal quanto profissional e enfim. Eu queria saber de Samuel, será que ele pode dizer isso pra gente também, eu né? ia dizer isso agora, vai pensando no... Produção. E aí, Samuel, de você agora, por favor, defina pra gente em uma única palavra o que é que você achou durante toda essa temporada de ter participado aqui do PodSeg com a gente, nesse setup, né, que a gente montou, logicamente com a ajuda de vocês três. Bom, deixa eu pensar. Bom, ele achou bom. Única palavra. Estou pensando aqui. Acho que bastante gratificante, que aqui tem várias coisas úteis, por exemplo, o computador, né, que é o principal para fazer o podcast, e também o conteúdo que a gente adquiriu aqui, compartilhando nossas experiências e também... Mas em uma única palavra, Samuel. Então, Ele disse Gratificante. E qual a sensação de estar finalizando essa temporada? a sensação é de tristeza, né, porque acabou. Samuel foi o mais sincero de nós queria três. dizer de dever cumprido. Não, mas a ideia justamente é interessante a gente saber, porque é um misto, né, de emoções que a gente vem sentindo. Eu até estava lembrando recentemente, né, vocês falando, e eu fiquei, assim, me emocionei um pouquinho, né, eu tava em casa e tal, eu digo, eita, que de tão bom que foi, né, que tá sendo, assim, mexeu comigo, né, posso dizer que mexeu bem comigo. Eu queria aproveitar, já que estão os três aqui, eu tenho uma pergunta para fazer que os três poderiam responder. Dentre os episódios, eu sei que cada episódio ele teve uma finalidade, teve um direcionamento diferente, mas tem algum momento que ficou marcado para vocês? Ou algum momento, alguma conversa ou algum episódio em específico que vocês lembram que pudessem citar nesse momento? Porque olharam pra Você mim. começa. Começa com o Samuel agora. Tá, deixa eu pensar. Acho que no último episódio com os estagiários, né, porque a gente tem um contato muito maior com a turma, assim, eu fiquei um pouquinho mais emocionado porque já é nosso último ano. E aí a gente vai ter que seguir a nossa vida, né, seguir nosso rumo. E é meio triste isso. Mas ainda acho que vamos ter o contato ainda. Vai. Vamos. E acho que é mais isso. Ok. E aí, meninas? Eu acho que... Aí, a gente tava conversando hoje mais cedo, que a gente tava vendo o roteiro e se arrumando. O que tu vai falar? O que tu vai falar? Qual é o teu episódio? Não sei o quê. Mas eu acho que 3 episódios que me marcaram muito. Que foi o primeiro de Vinícius, porque foi o primeiro realmente de conteúdo. De conteúdo. O de Vinícius marcou bastante. Vinícius, ó, tu estiver assistindo, fica ligado aí, né? Eu acho que vai ter diversas edições, né? Vai ter que ter vários cortes. Se prepara aí, isso não. Eu acho que foi o primeiro episódio de conteúdo, realmente, porque o primeiro foi mais apresentação sobre o pod, sobre a gente e tudo, mas o episódio de Vinícius foi o primeiro que a gente pegou pra fazer, vamos atrás, vamos pesquisar, vamos procurar sobre, vamos nos informar. E aí tem tudo aquilo, meu Deus, será que eu tô falando os termos certos? Será que eu tô perguntando direito? Será que vai ficar bom? Então acho que o primeiro episódio, por isso. Depois eu tava conversando com a Laurinha e Laurinha me lembrou o episódio das consultorias. Porque foi o primeiro que a gente apresentou sozinha, sem vocês. Com 2 convidados. Com 2 convidados, então foi bem Que vocês não difícil queriam. remediar. Né? Diga-se de A passagem. gente ficou meio assim. E a gente disse, vocês têm todo o know-how, né, e a capacidade de fazer, e fizeram, né, muito bem, diga-se de passagem novamente. E aí, pra finalizar nessa mesma onda de apresentar sozinha, o de saúde, que foi um desafio muito grande pra mim, porque, meu Deus, eu tava sem Laurinha ali do meu lado, eu tava sem o pod do meu SEG. Como é que a gente ia fazer? Mas, graças a Deus, correu tudo bem. E aí eu fiquei muito feliz e muito grata, porque no final do episódio, quando a gente já tava encerrando tudo, desligado as câmeras, e Jamile, que foi a enfermeira que participou com a gente, ela virou pra mim e falou assim, você conduziu muito bem
você deveria procurar fazer algo sobre isso, porque você conduziu muito bem. E isso me pegou bastante, foi um momento que me marcou muito e tenho certeza que vai ficar gravado assim pra sempre na minha memória. Tá, de episódios, eu acho que o de Peplau, a gente saiu muito, tipo, radiante, assim. Porque o primeiro episódio com o Vinícius foi muito marcante por ser o primeiro, né? O primeiro conteudista nesse sentido. Mas a gente ainda tava meio travada, assim. Sim, meio tímida. E a gente apoiou muito em Ricardo. E no de Peplau... foi uma conversa tão foi muito fluiu. fluida. E a gente saiu, tipo assim, meu Deus, foi o melhor até agora. E aí depois, Júlia e Mirelle, meu Deus, foi o melhor até agora. Depois da consultoria, meu Deus, foi o melhor até agora. Foi bem assim. Foi muito, muito gostoso, assim, ter esses momentos depois que passa. Porque, de fato, a gente tá aqui, a gente nem percebe o tempo passando. E conforme a gente foi, tipo, pegando prática de tá conduzindo, era algo que a gente tava aqui totalmente relaxada e pronta pra fazer... Ia naturalmente. Amizade, nesse sentido. A gente tava pronta pra criar laços. E acho que foi muito gostoso a gente já viu que a gente consegue. A gente já viu que a gente consegue, tipo, sozinhas, dar conta de estar com 2 convidados. Então, já deu mais segurança também pra gente nisso. Eu acho que também o pod, ele influencia muito nessa questão de autoestima. Sim. De, tipo assim, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso até ter que fazer. Exato. E, então, eu acho que esse episódio foi o mais marcante, assim. Também o de consultoria, acho que pelo... mesmo nervosismo. Já assim, ela vai tá falar sozinha. E foi isso. Ó, vocês foram adquirindo confiança Isso. em cada episódio. Mas a gente já tinha percebido isso em vocês. A gente já tinha comentado, já tinha visto. Eu acho que antes do primeiro episódio eu já tinha percebido. Tanto E após o primeiro, que foi o piloto, aí deu pra ter certeza. E a Alicia ficou meio assim, chateada, porque não queria, né? Foi. Tal. Eu disse, não, vai só agora, Isso né, aí. Rafael? Vocês vão só. E eu acho que a partir daí foi que vocês deram um salto ainda maior e foi ainda melhor do que os anteriores. E cada episódio foi sendo uma evolução, né? Um degrauzinho a mais. Pois Eu acho que é muito louco pensar realmente isso que o Lourinho falou, de que a gente não sabia que era capaz até vir aqui. A gente teve sempre uma comunicação muito boa, acho que por causa do teatro. Eu e o Laura, a gente sempre fez teatro. Ah, foi? Ah, não sabia não. Isso ajuda Então, muito. Eu acho que a comunicação da gente sempre foi muito boa, uma oratória muito boa, mas entrando no pod, você falar sem parar sobre um assunto e continuar tendo nexo, e enfim, porque em apresentações de trabalho você se prepara e você tem um roteirinho baseado, basicamente. E é você com você, Exato. né? Não é você puxando a conversa de outra pessoa. E quando a pessoa é mais tímida, mais travada, como é que eu vou fazer ela se soltar nisso? É complicado, mas é um desafio muito bom e muito gratificante quando a gente percebe que dá certo e que a gente tá fazendo dar certo. Muito legal isso. E aí, então, Samuel quer permanecer por aí? Já tá de boa aqui. Pronto, então fica à vontade. E é bom que a gente vai conversar. São 3 entrevistados hoje, tá? Pronto. Então, e diante de tantas conversas, tantos profissionais que vocês tiveram a oportunidade de ter contato aqui, vocês conseguem enxergar como o mercado de trabalho, quais são os principais desafios para o profissional de segurança do trabalho? E aí vocês já podem direcionar isso de fato para as pessoas que estão na área, que estão estudando. Quais os principais desafios vocês conseguem imaginar e perceber de acordo com o que foi conversado aqui ao longo dos meses? Eu queria só fazer um parênteses, bem rapidinho. Fique à vontade. Só complementando o que Rafael explanou. Diante de tudo que vocês viram até esse momento agora, né? E com a contribuição também do PodSeg, que eu acredito que deve ter contribuído um pouco, né? Com o contato também com os profissionais, né? Sim. E essa troca de experiência deve ter também contribuído um pouquinho para a resposta que vocês vão dar pra gente. Certo. Eu acho que, até partindo pela mesma questão do PodSeg ser um diferencial dentro da escolha do meu estágio, eu acho que é justamente essa palavra, o diferencial. Porque tem muitos profissionais de segurança que estão sendo formados. É um curso que a gente olha e ele é muito procurado, só que tem a questão de fazer algo diferente, fazer além do básico, fazer mais do que muitas vezes é lhe pedido. A gente percebe, assim, escutando histórias, ouvindo relatos, que às vezes não é nem o feijão com arroz que é feito, mas às vezes é o mínimo
ou até nem isso. Nem isso. Então, de fato, eu acho que existe um desafio muito grande de inserção no mercado de trabalho pela questão de demanda, mas quando você tem um diferencial, quando você busca essa profissionalização nesse sentido, até pegando um pouquinho do que o Lucas, ele falou no de consultoria, quando ele estava falando sobre essas questões, ele falou sobre a sua autenticidade, sabe? O que é que faz, o que é que você tem a mais que vai fazer com que a empresa ela lhe contrate? O que é que você tem de diferente que vai somar dentro daquele quadro de funcionários? Então, eu acho que é muito você pensar fora da caixinha. Você, de fato, buscar fazer diferente do que aquilo que as pessoas elas estão esperando de você. E puxando um pouquinho, o Laurinha tava falando, eu tava me lembrando uma coisa que o Ricardo falou lá atrás, nas aulas de investigação e análise de risco, de que quando você é um bom profissional, não lhe falta emprego. Porque é justamente isso, você é bom no que você faz, você se garante no que você tá fazendo. Então, onde você for e você chegar com confiança do que você tá fazendo e você se garantir, as portas vão estar abertas pra você. Porque, como o Laurinha falou, tem uma demanda muito grande de profissionais, mas não de bons profissionais. Exato. E Então, o acho nome que do muito bom isso. profissional, ele circula entre o meio. Exato. Exatamente. Né? Ele circula, ele é ventilado ali. Exato. Né? E o do Isso mal profissional também. também. Mas eu acho que, puxando um pouquinho, pra mim, o maior desafio que eu vejo na profissão do técnico é adaptabilidade. Você tem que ser muito adaptável, dependendo do meio que você vai se inserir. Porque, como a gente vem tratando durante toda essa temporada, é uma área muito abrangente, a segurança do trabalho. Então, assim, ou você se especializa numa coisa e você vai fazer essa coisa direto, ou você vai abrir seu campo e você vai ter que estar sempre se adaptando a campos diferentes. Porque as normas mudam, as leis mudam, tudo evolui, tudo se adapta e você tem que ir conforme o curso do rio, né? Você não pode se deixar ficar para trás, ao mesmo tempo que você tem que conhecer um pouco de tudo, você tem que ser bom naquilo que você faz. Então, acho que a adaptabilidade é uma coisa essencial para o técnico de segurança. E é uma coisa que a gente trouxe muito aqui dentro do pod e que eu vejo que ajudou muito a gente, é essa de se adaptar à situação, se adaptar às pessoas. Como é que você vai tratar um colaborador? Você não pode tratar o jeito que você fala com uma pessoa com o jeito que você fala com outra, porque são personalidades diferentes, então você tem que ter muito essa balança de saber lidar com os dois lados da moeda. Então, eu acho que a adaptabilidade é um dos maiores desafios do técnico, porque você tem que ser bom naquilo, mas ao mesmo tempo você tem que se adaptar aos meios que você está inserido. E conforme a gente ia conversando com a galera aqui, ia chegando participante, convidado, e de diferentes áreas, a gente tinha que se adaptar à forma que aquela pessoa falava. Por exemplo, teve um caso muito engraçado, quando a gente estava falando com o pessoal do escritório de Davi Marinho, de advocacia, e eles falando civil. E eu assim, civil, meu Deus, civil! Ah, faz sentido! Aí depois que a gente foi pegando, mas a adaptabilidade é uma questão super importante aqui. Exato. E não só a questões de áreas nesse sentido, né? Porque a gente tratou muito das macro-áreas, das Isso. diversas aplicações. Lógico que existe essa adaptação a, por exemplo, eu tô numa indústria de petróleo, eu tô numa construção civil. Isso. Existem essas diferenças. Mas também a própria cultura da empresa. Aham. Poxa, é muito diferente você tá atuando dentro de um lugar que você vai dar um segmento a uma cultura e outro em que você vai iniciar do Inserir. zero nesse sentido. E a capacidade de comunicação influencia demais. Muito. Para fazer com que o técnico, o profissional, né? Quando eu digo técnico, o profissional da área de SST. Porque às vezes você chega numa empresa, que eu já vi, eu sempre fui muito tímido. Então eu não sou muito de... Aí eu precisava trabalhar mais isso, né? Trabalhar mais a comunicação. Eu já vi profissional aqui dentro da empresa e fica lá calado, realmente, não sai, não chega junto, não conversa. E assim, a empresa, ela é muito dinâmica, né? A coisa acontece a toda hora, a todo momento, vai mudando. Você distanciou um A segundo, já adaptação. aconteceu 3 coisas. Isso, e você precisa saber chegar, precisa saber conversar, como você falou. E isso faz toda a diferença para um profissional que faz o feijão com arroz, né? Para aquele profissional que faz a diferença. Que o que a empresa... O feijão com arroz, todo mundo sabe fazer. Exato. Pois é. Né? O negócio é o camarãozinho, né? Uma picanhazinha. Né? Com aquele tempero especial. E realmente essa questão da adaptabilidade que vocês falaram,
de fato, o profissional ele pode pegar uma empresa que já tem um setor de segurança do trabalho formado e uma empresa que já tem uma cultura de segurança e vai ser muito mais fácil ele trabalhar. Como ele também pode pegar uma empresa que não tem ninguém do setor, que nunca trabalhou com segurança do trabalho, que aí ele vai ter que começar tudo do zero ali. E ele tem que ter muito cuidado como ele vai lidar com tudo isso. Porque não é o foco aqui, a gente nem teria tempo. Mas eu teria, inclusive, exemplos para citar de situações desse tipo, onde o profissional acabou se dando mal porque chegou em uma empresa que ainda não tinha uma cultura de segurança e ele achou que ele ia revolucionar aquilo ali do dia para a noite e não é assim que funciona. A gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muito trato no dia a dia para fazer de fato funcionar. Então, de fato, eu achei bacana essa questão da adaptabilidade, que ela faz muita parte da rotina do profissional. E você, Samu? Vocês já resumiram praticamente tudo, né, do que se trata. Acho que não tem mais nada para comentar. Tem, na sua visão. Na minha visão. Na sua visão. Pior que eu não sei o que é que eu posso pensar agora. Porque vocês já resumiram tudo de acordo. Então, é porque basicamente tudo se converge, né? Né? O pensamento se conversam. Se conversam entre si. Mas, como eu falei, eu acho que, assim, até pra gente mesmo, né? No primeiro episódio também, eu tava muito nervoso, né, Rafael? Rafael também, a gente quase que nem aparecia aqui. Não, no primeiro episódio eu cheguei e eu digo, caramba, como é que faz isso? Eu nunca gravei, será que a conversa vai fluir? Acho que o sentimento de todo mundo foi parecido. A conversa vai fluir, será que vai dar certo? E aí quando encerrou... depois a gente olhou no relógio, caramba, 1h30! Foi bem legal, passou né? tão rápido. Porque é como a gente tinha conversado antes, logo no início, quando a gente tava nos preparativos, né? Quando a gente tava conversando. A ideia é fazer a conversa fluir de forma bem tranquila, como a gente tá aqui mesmo conversando, um bate-papo legal, tendo um profissionalismo realmente da área, mas uma conversa como se fosse uma entrevista, mas que não deixa de ser um bate-papo. E eu acho que isso é o diferencial que a gente tem, Com certeza. que vocês trouxeram pra gente. Eu vou aproveitar já e vou fazer outra pergunta. Essa eu vou direcionar para Samuel primeiro e depois as meninas podem comentar também. De acordo com as gravações também, com o decorrer do projeto, você acha que de alguma forma o podcast ele ajudou a conectar você com os profissionais da área, com os estudantes da área? Como você tinha esse retorno? Se você chegava do próprio IF ou fora do IF e tinha retorno sobre se estava sendo positivo o projeto, se vocês estavam conseguindo passar uma mensagem clara, se você de fato sentiu que houve uma conexão entre o podcast e o público-alvo, que era o público interessado no assunto. Pra mim, eu acho que teve bastante diferencial, né, como vocês já falaram, porque como o podcast é um meio de comunicação, ele ajudou bastante, pelo menos pra mim, conhecendo outras áreas de outras empresas que as pessoas atuam, é um ponto bastante positivo esse podcast, porque ele viabiliza as informações e com isso também me ajudou na parte do estágio, de conseguir o estágio. Por exemplo, como eu mexo bastante em computador, a dona da empresa falou, olha, eu já quero você logo na nossa empresa porque você já tem um diferencial, você sabe mexer bastante em computador. Então acho que no mais é isso. A gente percebeu. Eu acho que assim, como eu falei lá no comecinho, é muito legal quando a galera passa assim e fala, oi Alicia! E eu, oi pessoa que eu nunca vi! É muito legal, eu me Os sinto 10 minutos muito... de fama, Os 10 né? minutos de fama, exatamente! Então assim, é muito gratificante e é uma felicidade que eu não sei explicar e que não cabe no peito. Uma coisa que eu ia falar no começo também, mas eu esqueci, é sobre isso do diferencial do pod. Pra galera que não me conhece, eu tava num processo de aplicação pra universidade no exterior. E aí eu tava conversando com o pessoal da universidade que eu fui aceita, com a minha conselheira. E aí ela virou pra mim e disse assim, o seu diferencial dos outros candidatos foi o seu projeto. Foi o podcast. A gente não sabia, né, dessa Tô sabendo disso informação. agora também. Então, assim, basicamente o pod não só me deu oportunidades aqui no Brasil, mas me deu oportunidades fora também. Que legal. E por que tu não contasse isso pra gente? Eu fico com vergonha. A gente precisava saber, né, dessa informação. Então, é muito relevante pra gente, né, importante. Isso. Então, assim, eu posso dar uma dica pra vocês, estudantes do IF, que podem estar assistindo isso aqui. Façam projetos.
Não se deixem pra última hora. Galera que quiser, se candidatem ao POD, mas assim, não deixem de fazer, não deixem de aproveitar todas as oportunidades que o IF dá pra você, seja ele projeto de extensão, de pesquisa, seja um estágio. Eu tava conversando com a Nicole, e aí ela virou pra mim e disse assim, eu não sei se eu vou tentar fazer estágio ano que vem, eu acho que eu vou tentar pegar o interno. E eu falei pra ela assim, não, procure fazer estágio fora, porque é uma oportunidade de aprendizado e de conhecimento e de criar redes de contato, que assim, é uma coisa É a surreal. experiência de fato de empresa, né? Exato, Pois é. você tá ali conversando com gente, se inserindo no meio, você tá na Tem a vida sua adulta. rotina de trabalho, né? Exato. Tá ali. É uma coisa tão essencial e tão, poxa, legal pra você que tá começando a sua vida agora. Eu acho super importante isso. E eu acho que, até falando no sentido de ligação entre o público, a gente recebeu muitos feedbacks. Uhum. Não só feedbacks falados e escritos, Isso. né? Através das nossas redes. Mas, caramba, o próprio fato de a gente ter sido convidado pela direção do campus para Uhum. apresentar numa reunião de professores o projeto, e exclusivamente para apresentar o PodSeg. Isso aí foi muito... Já foi Exato. algo que revelou muito pra gente a proporção que Que isso tomou. ganhou. Porque, como eu já falei, foi algo que ultrapassou, assim, o que a gente imaginava. Atravessou as paredes do próprio IF, né? Uhum. E tanto que pessoas de outros campos, eles falam sobre essas questões. A gente já recebeu alguns feedbacks sobre isso. Quando a gente apresentou também na mostra de extensão, Uhum. a gente teve também esse olhar de caramba, que diferente, né? Porque geralmente quando a gente olha para um projeto de extensão dentro de uma instituição, uma universidade, a gente imagina uma pesquisa, Exato. uma tese desenvolvida, e quando eu acho que sai dessa bolha e vai para algo que de fato Era aquilo que tu falou do fora da caixinha. exato, que algo que de fato chama atenção. Uhum. Por Que ser era o que a gente diferente. queria. Exato. Por ser diferente, por ser acessível. Caramba, eu tenho certeza que muitos projetos eles são desenvolvidos no campus da gente. Mas eu, pelo menos, eu não tenho conhecimento, eu não tenho Uhum. o acesso ao resultado de muitos deles. A gente não Uhum. tem um acompanhamento sobre Exato. eles, né? E como é interessante ver que o público, ele consegue tá vendo os resultados desse nosso projeto. E o que eu acho muito legal, que, por exemplo, na reunião dos professores, que a gente teve um feedback que eu não esperava, era que não só o pessoal da segurança do trabalho assiste, mas galera de fora. Vários professores, Pinto, Paulo, meu Deus, como é? O Wellington, dando feedback do pod. E galera, assim, que não tem nada a ver com a área, que... Sabe, é muito legal isso, saber que a gente tomou essa proporção e tá levando conhecimento não só pra galera de dentro, mas pra galera de fora também. Lá atrás, quando a gente, no nosso episódio piloto, a gente tinha comentado, né? A gente chegou a discutir que a gente queria humanizar mais Isso. né, o acesso à conteúdo, informação, o acesso à né? informação. Mas, acima de tudo, que a gente não falou, e eu lembrei disso agora, eu acho que a gente também... Eu vim também de escola pública, né, de universidade pública, como vocês estão aqui. E eu acho que a gente tem um dever social com a sociedade, né? Sem querer ser redundante. Mas esse dever social que, assim, a sociedade investiu na gente, né? E a gente agora precisa dar um retorno. E esse projeto de extensão é uma forma de dar esse retorno Sim. de uma forma fluida, né? Como foi, trazendo profissional, mostrando... Eu não tenho tanto conhecimento, né, de outros canais que a gente tem de comunicação que tinham uma abordagem desse tipo, né? Falando do curso de técnico de segurança do trabalho, que é um curso, de certa forma, até antigo aqui no Brasil, que já está há anos aí, e a gente com a tecnologia do jeito que vem, principalmente pós-pandemia, a gente não viu algo nesse sentido, com essa temática, né? De novo, com esse setup que a gente tem aqui para falar, né, sobre saúde e segurança do trabalho. Aí quando a Alicia fala que outras pessoas que não são da área também assistiram, isso mostra muito o que a gente vem conversando, que segurança do trabalho, direto ou indiretamente, ele acaba atingindo todas as áreas. Então você consegue atuar na área que você tem mais interesse, você consegue despertar um interesse para uma área que você já imagina que pode ter. Então, segurança do trabalho é muito bom por isso também, consegue atingir todos os tipos de atividade. Rafael fez uma pergunta aqui que eu queria trabalhar ela com vocês, que
que seria o seguinte, que a gente precisa saber Em disso. uma única palavra. Agora não precisa ser única, não. Em uma única frase. Dessa vez vão ser 2 palavras. A gente teve essa temática, né, que a gente trabalhou em conjunto de trazer os convidados para falar das experiências deles, né, na área específica que ele está atuando, seja no hospital, seja numa consultoria ou numa indústria de construção civil. Diante disso, a gente vai precisar trazer, a gente precisa ter mais episódios, né? Vai ter outra A temporada. segunda temporada vem aí. Né? E na visão de vocês assistindo o Pod Cego, o que vocês gostariam de ver, tá? Como temas para serem trabalhados nos próximos episódios da nossa próxima temporada. Até porque nós temos certeza que vocês vão ver, então... E a gente Já tá com uma listinha. Deixa eu ver se tá fazendo certinho. E a gente não, assim, a gente precisa também dar, assim, uma inovada com Sim. alguns temas, né, trazer um formato assim um pouco diferente, né, com algumas coisas, não que esse formato não mas para fazer um mix também, né, para dar uma quebrada em E dá uma dorzinha no coração admitir, mas uma nova temporada exige uma cara nova para o projeto. Né? São ciclos que se encerram e ciclos que se iniciam. É verdade. Mas e aí? E aí, Samuel? Começa logo comigo. Porque senão aí as meninas vão falar e aí né? Elas Aqui são é destaque. marre e aqui é traca. Tem que ter um meio termo aqui. Acho que seria bom falar bastante sobre brigadas de incêndio. Que pra semana eu vou fazer um treinamento do estágio que eu tô fazendo sobre treinamento de brigada de incêndio e primeiros socorros. Aí eu acho que seria bom trazer pelo menos um coronel, bombeiro ou tal, para trazer para cá para falar sobre, que eu acho que é uma coisa bastante importante, porque pode ter bastante acidente que ocorre com incêndio e tal. E aí dar uma trabalhada, né, nesse Isso. tema, né? A gente trazer uma pessoa que tem expertise na área, né, proficiência nessa área, para realmente abordar sobre a brigada de incêndio, como montar. Isso. Eu acho que é muito importante falar sobre isso. Interessante. Gostei. Eu acho que, pegando até o que o Samuel falou, a questão de ir afunilando os conteúdos, né? A gente conversou que durante essa temporada a gente queria muito explorar as macro-áreas que a gente tratou desde o primeiro episódio. Então, saúde, direito, a própria questão de engenharia e também ramos maiores, né? Como a construção civil, a consultoria. Mas eu acho que até trazendo um ar mais técnico para o projeto, já que as pessoas elas já estão familiarizadas. Já teve né? esse ar introdutório. Exato. Já teve ali uma planificação do terreno. Eu acho que dá pra serem construídas outras questões, né? Então, por exemplo, olhar a lista das NRs e ver que dá pra gente Poxa, falar Laura, sobre você roubou minha CIPA, resposta. entendeu? Aí Rafael faz um episódio só sobre CIPA. Era exatamente era o que eu tava querendo ouvir de vocês, porque a Que era gente pra fazer um vê discipa? Rafael é o cara da CIPA. Pensei que Cipeiro. fosse É, assim. o cara Ricardo da Kane, CIPA. R15. Também, né? Mas aí é justamente isso, trazer, né? Porque a gente vê muitas profissionais que atuam ainda se equivocando com alguns conceitos. Inclusive, numa aula, né? Eu fiquei sabendo recentemente que de uma experiência de uma aluna nossa, Rafael, está estagiando, que era numa CIPA, Laura, que eu esqueci agora exatamente o tema, né? Mas era eu não lembro o que foi, eu acho que era uma demissão que ia ter, que foi feito. Eu acho que Laurinha lembra de alguma coisa nessa linha aí. Eu acho que eu lembro vagamente, só que eu não sei como e assim, eu não vou entrar num detalhe, né? Porque não dá pra entrar. Porque senão a gente vai expor até a empresa. Mas, assim, às vezes um profissional ele toma uma atitude equivocada, né? Num procedimento que às vezes tinha dado empate lá, né? Lembrei. E aí, para fazer o critério de desempate para o eleito da CIPA, foi adotado um critério equivocado para fazer isso. Então, a gente pode trabalhar, estou dando um exemplo da CIPA, mas pode ser trabalhado diversos conteúdos na área que a gente vai... muita gente às vezes tem dúvida, não estava ligado nisso, né? E a gente pode, não sabia, então eu acho que isso, para essas próximas temporadas, a gente começa a trabalhar melhor, né, e atuando mais em cima disso. Pelo menos foi o que eu tinha pensado, acho que a gente já tem discutido sobre isso. E até porque o profissional,
infelizmente, às vezes ele vai precisar lidar com situações dessas, ele tem que ter muito cuidado e muita ética em como ele vai lidar com situações desse tipo. Se é que eu consegui captar bem a mensagem, mas, enfim, o profissional de segurança ele tem que se basear demais nas leis, nas normas e ser muito ético para evitar situações como essa. Então, afunilar isso, conforme Laurinha sugeriu aí, é uma forma também de trazer um pouco mais de conhecimento, trazer pessoas com gabarito em alguma área específica e falar sobre o assunto. Porque às vezes você comete erros por desconhecer também um procedimento, por não saber como agir, enfim. E quanto mais a gente conseguir afunilar, mais a gente vai ter a oportunidade de trazer esse conhecimento de forma clara. Assim, eu não vou dizer que não deixa de ser, né, Rafael? Você tem razão. Eu não vou chamar de erro, mas eu vou chamar de decisões equivocadas. Sim. Gostei da palavra. Que aí o que é que acontece? A área é muito grande. Né? É muito grande. Sim, não tem sim. como a gente saber de tudo. O normal é que a gente tenha um conhecimento macro, mas a gente se identifica mais com a área e começa a se desenvolver muito naquela parte. Então, muitas vezes o técnico que está lá na ponta, na empresa, ele tem que lidar com tudo. Mas ele vai ter dúvida com uma coisa ou outra ali específica e é justamente isso que a gente pode trazer para cá, né? E trabalhar de forma mais aprofundada com uma pessoa, um profissional que já tem realmente experiência naquela forma pontual. A senhorita agora pode... Não, Laurinha roubou minha resposta. Não, depois roube outra aí de Eu alguém. ia falar justamente isso, de que como a gente já teve essa base introdutória do pod, das macroáreas e da segurança do trabalho em si, seria legal a gente aprofundar mais em determinados assuntos. Vocês falando, eu tava pensando aqui, meu Deus, como é que eu posso complementar pra ficar um pouco diferente da de Laurinha? De E certo. aí, e aí eu acho que seria legal achar um meio termo. Por exemplo, vamos pegar as NRs. Próxima temporada a gente vai trabalhar NR. Mas vamos pegar as NRs que não são tão específicas. Vamos pegar uma de NR10, por exemplo, uma NR1. Vamos trabalhar nisso. PGR, você mencionou. Exato. Coisas que são mais gerais, assim, mas que não deixam de ser técnicas, mas que ao mesmo tempo não são tão específicas como, por exemplo, máquinas. Que é uma coisa, assim, bem, sabe, direta e que tem muita coisa pra ser falada. Então, eu acho que pra próxima temporada eu gostaria de ver, inclusive gostaria de me aprofundar, porque, vou ser bem sincera, eu não sou expert em NR, mas é uma coisa que eu gostaria de ver, que eu assistiria com certeza, seria dessas, mas que envolvem o público no geral e não só em determinados e específicos pontos, sabe? E eu acho que até sobre isso, não no sentido de transformar o PodSeg numa videoaula, mas de mostrar para o público como é que eles estão inseridos dentro dessa submissão a, por exemplo, um programa. Caramba, eu não sou da área de segurança do trabalho, eu sou um trabalhador. Mas o que é esse PGR que o técnico da minha empresa ele fala? Isso. E para as pessoas que, no caso, estudam, que são técnicos, as coisas mais importantes, porque a informação ela tá ali na norma pra gente pesquisar. Mas, por exemplo, ela tem uma coisa que a gente falou em sala, que na NR10, que fala sobre eletricidade, tem falando a diferença do qualificado, habilitado e capacitado. E não tá claro lá. E não tá Exato. claro. Só cita, né? Então, como assim, tipo, isso deveria estar em disposição? E eu acho interessante que seja discutido, de fato, essas questões de trocas, de... Isso tem E nessa, até, o que você acha que pode melhorar? O que você acha que vão acontecer nas Exato. próximas atualizações E até das normas? conceitos mesmo, né? Porque Isso. na própria NR1, ela dá uma tratativa do perigo, né? Ali o que é. E depois ela chama de fator de risco, né? Exato. E é a mesma coisa, né? Ela E tá pra falando a gente mesma entender coisa. o que é isso. Exato. É difícil. E quem vai pegar aquilo a primeira vez pra ler, soa um pouco confuso, né? E até isso a gente acabou se confundindo na sua aula, não foi? Da última vez. Por isso que eu fiquei batendo muito ali em cima, né? E que é era falta de justamente- E rir. eu acho que, tipo, até isso ser apoiado por experiências de profissionais, né? Já tira muito o... Sempre aqui, nesse sentido, é uma matéria, parece que eu Exato. tô estudando pra uma prova. Mas que, de fato, mostra a aplicabilidade. Já que a intenção do podcast sempre foi essa aproximação com o público. Trazer pra essa realidade. simplicidade. Então, falar assim, isso aqui que a gente tá falando não é algo de outro mundo. É algo que aconteceu porque, por exemplo, teve um desempate de CIPA que foi feito errado. E até, tipo,
pra identificação mesmo do público, trazer essa experiência de você lidando e você aplicando a norma na sua realidade é diferente de você pegar e ler. Porque aí você tá vendo exemplos, você tá vendo, poxa, isso aconteceu comigo, eu deveria ter feito isso, então da próxima vez eu vou fazer isso. É super legal essa dinâmica. Mas ainda nessa pergunta, Samuel foi, assim, eu não esperava que ele fosse entrar tão direto, né? Que ele falou da brigada. Mas eu queria saber de vocês agora, que isso veio pela minha cabeça agora. Um assunto específico que vocês queriam ver, Laurinha e Alicia. O que é que a Alice vai assistir da gente lá dos Estados Unidos? A gente já tem nós já temos a proposta de trabalhar em cima da brigada, né? E agora, vocês duas, porque a gente vai criar, né? A gente vai tentar fazer algo para vocês. Ui, Né? Do que vocês querem ver. Então vocês estão com a bola toda, né, Rafael? E a gente vai trabalhar agora para atender vocês três. Não sei qual vai ser a sequência, né, que a gente vai trabalhar, mas a gente vai tentar fazer e conciliar realmente em cima do que vocês gostariam de ver. Eu acho que eu vou roubar a resposta de Laurinha agora, mas tudo bem, vou começar. Graciosa. Eu acho que uma que eu gostaria muito que vocês tratassem de específico, porque a gente não trata no IF em específico disso. E que eu acho super interessante, que deveria ser tratado porque se aplica em muitas das áreas de segurança do trabalho, que é NR35, altura. Poxa, tá em tanta coisa, e aí acaba que eu não sou tão expert nisso, porque eu não trabalho com isso, eu não me envolvo com isso, eu não tenho direcionamento sobre isso, mas que ao mesmo tempo é algo que você precisa saber pra você se inserir, se você quiser mudar de área. Então acho que NR35 seria uma coisa que meu Deus, eu preciso assistir isso aqui pra entender como é que funciona. Ok. Eu acho que pode não ser tão específico, não é de uma NR, como o de Alicia, mas falando sobre questões industriais. A gente tem um polo industrial muito grande aqui em Caruaru. Então, falando, por exemplo, sobre caldeiras, sobre questão de acidentes específicos, sobre talvez documentos que sejam específicos da área. Enfim, acho que nessa linha assim, de raciocínio. Nossa. Isso é bem importante. A gente tem muito aqui na região, né? Nossa, Santa Cruz, Toritão, Caruaru. E gestão ambiental. Eu já tinha pensado, né? Quando vocês estavam falando, Gestão ambiental seria bem interessante de se tratar aqui. Teria muitos exemplos práticos e que acontecem aqui, porque, por exemplo, a indústria têxtil e a própria de cerâmica aqui são uma das maiores produtoras. E você já sabe quem veio na minha cabeça, né? Exatamente. E além disso tem a questão de ergonomia, né? Que entra em praticamente tudo. Jesus. Inclusive, veio até algo na minha mente agora também. Nós tivemos um evento recentemente no campus, em um sábado, e um colega meu, que inclusive ele estudou comigo, se formou comigo, Alcides, a empresa que ele trabalha tem uma cultura de segurança muito grande aqui na região, é referência aqui na região, e ele falou que eles estão com um programa sobre cultura de segurança lá, se eu não me engano, já há 4 anos. E ele disse que isso vem melhorando muito o contato com os próprios trabalhadores. E eu acho que isso é uma dificuldade nossa, no geral, de segurança do trabalho, aqui na nossa região, talvez, eu diria até no país, né? A cultura de segurança, então, acho que seria algo... Inclusive, eu até estava conversando com ele se disponibilizou até a estar aqui também com a gente. Aqui não pode sair? Sim, aqui não pode sair. Eu acho que é um assunto... E tem spoiler, próxima temporada. E até vamos trabalhar essa parte de brigada, né? Que eu acho que ele trabalha com isso lá. Ele é chefe de brigada, exatamente. Ele é chefe de brigada lá já há algum tempo, e eles estão trabalhando com cultura de segurança lá há algum tempo. E eu acredito que é uma deficiência nossa aqui na região e é algo muito importante de se trabalhar. Então já temos aí algumas ideias para trabalhar no próximo ano, viu? Estão anotando. Se quiser, a gente manda anotadinho também. Eita, desculpa, Alice. Nada. Não, tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Eu vou aqui na assistir. memória. Qualquer coisa, ó. Eu Tá assisto, gravado na memória Chama da o gente. VAR, chama o eu VAR. assisto todos os episódios, então eu vou assistindo e anotando. Bem, eu acho que a gente tá já chegando aí próximo ao fim, né, desse episódio bônus. Vou chorar. Não, E- tem mais perguntas. Calma. E aí eu queria... Ricardo, você quer direcionar essa última pergunta aí? Não. Não sei se vai ser a última, né? Não, fica à vontade, eu sou um pouco envergonhado, deixa pra você falar, né? Eu queria que vocês, já pensando aí, estamos encerrando o último episódio, deixassem uma mensagem para o público que acompanhou a temporada,
para o público que esteve aqui dialogando com a gente, os convidados, mas de fato realmente para quem está acompanhando os episódios e interagiu conosco ao longo dessa temporada. Então eu queria que vocês ficassem à vontade aí para deixar essa mensagem. Começa, Samuel! Mas, Samuel, agora contigo, Samuel. Eu vou falar primeiro, então. Tá, a última mensagem relacionada ao podcast, eu acho que vale muito a pena. Porque, como o decorrer do tempo, eu adquiri bastante conhecimento com Alicia e Laurinha conduzindo o podcast. Eu, sem entrar totalmente nos bate-papo, mas eu adquiri bastante conhecimento de acordo com o que elas estavam debatendo e etc. Ai, eu não consigo, não. Consegue Consigo sim. não. Consegue sim. Respira fundo. Se tivesse que deixar uma mensagem. Eu Assim, acho- sem dizer que foi maravilhoso trabalhar com a gente, né, Rafael? Que isso a gente já sabe. Tô Eu brincando. acho que eu diria... gente, aproveitem cada minuto. Vocês que estão no IF, aproveitem cada minuto. Esse finzinho tá sendo bem complicadinho em questões emocionais. Tá bem cansativo, mas ver tudo se encaminhando e ver o crescimento e ver aonde a gente chegou e pra onde a gente tá indo é muito gostoso, é uma sensação muito gratificante. Então, pra vocês do IF, minha mensagem é essa: vivam e aproveitem cada momento. Tudo que vocês puderem entrem. Sem brincadeira, entrem, vocês não vão se arrepender. E eu acho que pro público em geral, não deixem de acompanhar. Igual eu não vou deixar de acompanhar, igual a Laurinha não vai deixar de acompanhar. Porque é um aprendizado muito grande e eu acho que é uma experiência muito grande. A gente tá aqui trazendo profissionais de altíssima qualidade pra vocês. Então, não deixem de acompanhar, não deixem de se interessar. Sempre, como a gente tava conversando com a Mirelle, sempre busquem conhecimento, sempre busquem se aprimorar naquilo que vocês estão fazendo. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu deixo. Caramba. Pra aqueles que já nos acompanham há um tempo, como a Alice falou, continuem nessa saga. Nós vamos nos juntar a vocês agora. E, de fato, muito obrigada por estarem aqui. Esse projeto ele só faz sentido porque tem alguém que tá aí do outro lado assistindo, que tá aí acompanhando a gente. A gente não tá fazendo isso pra nós mesmos, pra Todas o as nosso nossas próprio deleite. conquistas é graças a vocês, então muito obrigada. Exatamente. Então, continuem junto com a gente. Eu tenho certeza que a próxima temporada e depois a outra, e depois a outra, e depois a outra, cada vez mais vão estar contribuindo nessa forma social, né, que a gente já falou. E o quanto é importante esse profissional de SST, o quanto é importante o trabalhador, no geral, conhecer o mínimo básico sobre algo que toca tanto na vida dele, né, que pode, enfim, fazer uma diferença muito grande, só o simples fato de você conhecer os seus direitos e deveres. E se você tiver a oportunidade de participar do PodSeg em alguma dessas futuras temporadas, vá sem dúvidas e mergulhe de cabeça. Porque é um projeto que fala por si só. É um projeto que nos envolve, que nos dá prazer, que é divertido, que, enfim, vai ficar pra sempre no nosso coração. E Nosso é isso, filho. muito obrigada. A gente deixou história aqui, pelo menos. Com certeza. Muita história. Tá gravado. Vocês realmente fizeram história aqui no campus. Eu acho que o que vocês construíram aqui foi ímpar. Né? Podem vir outros aí, né? Mas vocês deram um pontapé inicial. Pode ter certeza disso. E eu queria fazer uma pergunta também. Né? Eu queria fazer uma pergunta. Eu gosto de perguntar. Né? Em uma única palavra. Não, nunca palavra não. Mas eu queria saber de vocês, sinceramente, né? Como foi trabalhar conosco, comigo e com o Rafael, como foi a condução, até pra gente saber, né, Rafael?
ter esse feedback que em nenhum momento a gente chegou para perguntar para vocês, né? A gente só chegava, né? No começo, ó, vamos fazer assim, né? Vamos conversar. Podem ser sinceros, eu aguento. Eu aguento. Qualquer coisa a gente corta aqui. Se essa parte não tiver... Mas sejam sinceros, como foi trabalhar sobre eu vou dizer assim, a coordenação, né? Não vou dizer assim, orientação, coordenação da gente. Acompanhamento. Como foi, porque a ideia nossa realmente era orientar no início, mas sabendo que vocês tinham condições de andar só. E pra gente, o objetivo foi alcançado logo no início. Sim, sim. Né? Mas de vocês. Deixa eu ver. Acho que pra mim foi bastante leve pra mim. Trabalhar com vocês. Vocês são bastante... não sei explicar, mas vocês são legais. Foi bom. Eu adquiri bastante coisa conversando com vocês e etc. Ótimo. Eu acho que foi um prazer conhecer Rafael, né? Porque a gente já tinha contato com o Ricardo das aulas. E foi muito fácil trabalhar contigo, Ricardo, porque a gente, dentro do ambiente de sala, sempre já tinha essa convite. Se deu muito bem e enfim. E eu lembro que eu amava os momentos que, tipo, a gente tinha alguma aula vaga. Ou às vezes nem era aula vaga, assim. A gente só escolhia ficar na sala, no laboratório, conversando com vocês sobre o projeto. Nossa, as aulas de matemática. Desculpa, Gleison. Levei umas 3 faltas, brincadeirinhas. Mas que, de fato, se tornou algo muito leve, como o Samuel falou. Muito prazeroso e que toda a equipe, ela estava empenhada. Como você falou, Ricardo, a gente sentiu muito essa questão de autonomia e isso foi muito importante pra gente. De saber que vocês confiavam na gente, de saber que vocês estavam ali falando, vai por esse caminho, mas deixando a gente sonhar, deixando a gente colocar a nossa cara. E foi muito bom. A gente sempre chegava com as ideias e vocês já tinham alguma coisa em mente, vocês conseguiam fazer esse filtro, essa coordenação, de fato, com muita excelência. Foi muito prazeroso, de verdade, desenvolver esse projeto com vocês. Puxando a linha de Laurinha, foi muito gratificante e foi uma surpresa muito grande também. Porque a gente já tinha contato, Ricardo, antes, mas na minha concepção sempre foi um Ricardo bem rigoroso, assim, sabe? Sim. O pedestal. Então, o pedestal. Eu me acho tão bonzinho assim, não me acho assim rigoroso, sempre não. foi bem no pedestal. Então, assim, eu lembro que quando o Ricardo me chamou do projeto, ele disse assim, quem você recomenda? Eu fui, Laurinha e Samuel. E aí, quando a gente deu início a esse processo, eu pensei, meu Deus, a gente não vai conseguir dar a nossa cara. Mas foi completamente diferente, foi uma surpresa muito boa. Essa autonomia, como a Laurinha disse, e essa liberdade da gente poder guiar. Claro que com orientações, que com dicas, com incentivos, como foi quando eu tava com o pé atrás e disse, gente, eu acho que não dá certo, eu e a Laurinha sozinha, com 2 convidados. E aí vocês disseram, não, a gente confia em vocês vão fazer funcionar e vai ser legal. E realmente foi. Então, eu sou muito grata e é muito gratificante ver que foi uma surpresa, mas foi uma surpresa muito boa e muito gostosa. O Pod não era só um projeto, ele era um trabalho, ele era um hobby, e era um trabalho que eu gostava de estar, que eu gosto de estar com as pessoas, com a nossa equipe, trabalhando, porque é uma coisa muito em conjunto. Então, assim, a gente se escuta, a gente nunca teve uma briga, a gente nunca teve uma discussão, um desentendimento. Então, eu sou muito grata e feliz por ter tido vocês como coordenadores de projeto, porque eu sei de outros projetos que não têm essa mesma felicidade, então eu sou muito grata por isso. Agora quem vai se emocionar sou eu. Eu tô brincando, não, tô falando sério. Que, inclusive, Ricardo, acho que agora... Mas você ia falar, desculpa até interromper, mas quer falar logo, depois eu... Vou falar bem rapidinho. Fala. Vejam, a minha visão de vocês, eu acho que eu já disse isso em algum momento, mas eu não tenho filhos, vocês sabem, né? Mas se um dia eu tiver esse prazer, né, Deus me abençoar com filhos, eu queria que eles fossem, assim, muito parecidos com vocês. Porque o carinho que eu tenho, o respeito e a admiração que eu tenho por vocês, assim, cada dia foi aumentando.
E eu gostaria que eles tivessem realmente esse senso de responsabilidade, são muito respeitosos, eu sempre falo muito sobre isso, muito desenrolados, são especiais. Então vocês, pra mim, eu vou levar no meu coração, pode ter certeza disso. Tô um pouco emocionado, tô me Eu tinha me aguentado segurando. até agora, Ricardo. Mas é a minha visão de vocês que ninguém vai mudar isso, pode ter certeza disso. Tá aqui no meu coração, vocês três. Eu ia falar justamente isso, Ricardo. Eu ia pedir para você também deixar uma mensagem aí pro público que nos acompanhou, né? E também para eles, acho que você já começou, então se quiser dar continuidade. Eu não vou conseguir não, senão eu vou chorar aqui. Bem, então, deixa eu falar também um pouco, Depois né? eu falo, Enfim, eu também, isso tudo me toca muito, sabe? Porque, como eu falei lá no início, eu não imaginava a proporção que o podcast ia tomar. E superou demais as expectativas, sempre foi um prazer vir para cá, gravar, trazer convidados, conversar com vocês lá no grupo, porque as coisas sempre fluíram muito bem. E aí vocês conseguiram, de fato, me surpreender. Ricardo, eu já trabalho com o Ricardo há algum tempo, eu já sei da competência dele. Quando ele falou os nomes de vocês, na primeira reunião que a gente teve, eu já tinha visto uma apresentação de Alícia. Primeira reunião, quem estava lá era Laurinha. E Ricardo disse, aí, o que é que tu achou? Eu disse, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo, porque deu para perceber que elas têm um perfil para o que a gente está propondo. E quando começou a acontecer, só confirmou a certeza que eu tinha. Então, assim, eu sou muito grato a vocês, de verdade. Eu também aprendi muito aqui. Podem ter certeza que eu aprendi muito com vocês, profissionalmente. Aprendi nas conversas que a gente tem aqui nos bastidores, conversando sobre experiências, já vocês falando aí. Eu acabo me vendo também lá quando eu terminei o ensino médio, os planos. E aí, às vezes, a gente conversa aqui, né? E aí, quais os planos de vocês agora, terminando? É uma fase que eu sei, o turbilhão de emoções que vocês estão passando. Eu sei como é o último ano do IF, e eu sei como é conciliar o último ano do IF com o projeto, tá? Mas vocês estão tirando isso mesmo com alguns aperreios aí, vocês estão tirando de letra e não estão deixando de fazer com excelência. Então, obrigado a vocês por estarem aqui, por terem participado, por essa troca de experiência aí, por essas conversas. E vai ficar realmente marcado para mim. Esse é o projeto que eu tive o maior prazer de participar nesse tempo de IF que eu tenho. Espero que venham outros, mas esse aí pode ter certeza que ficou marcado. Então, novamente, obrigado. E ao público, né, ao pessoal que nos acompanhou, que vem nos acompanhando. Eu também sou muito grato porque vocês dão sentido a tudo isso. E eu espero de coração que no próximo ano a gente consiga fazer tudo com a mesma excelência e trazer para vocês também um conteúdo de qualidade, profissionais qualificados, para que o podcast ele tenha essa essência aqui. E isso aqui que vocês estão vendo é de fato a essência do podcast. Então, eu acho que na expressão de todo mundo aqui dá para perceber que é o que de fato acontece no dia a dia. Então, eu sou grato por ter participado disso, tá? Obrigado vocês todos. E para finalizar também, agradecer, né, que eu não agradeci a vocês. Meu muito, eu não sei nem como dizer muito, para não ser, procurar uma palavra aí maior do que muito. Meu muito obrigado a vocês, né, ao pessoal de casa também que está nos acompanhando, que vem nos acompanhando. E também meu agradecimento especial a Rafael, que o Rafael é um parceiro que eu tenho aí, que a gente já se conhece há mais de uma década. Sim. Que a gente se conhece, que a gente vem trabalhando juntos. E Rafael, assim, pra mim é uma pessoa que me ajuda no seguinte, assim, indo com o outro, né? Então, ter essa parceria com o Rafael pra mim é extremamente importante, né? Porque é uma pessoa que eu confio demais, não só na pessoa, mas na competência técnica também que ele tem, que eu sempre falo isso pra ele. E, assim, ele foi uma peça-chave, como vocês também vão continuar sendo, né, daqui pra frente, e vão estar ajudando a gente também, né, Rafael? Então, muito obrigado a vocês três, de coração, a Rafael, e mais uma vez ao pessoal que está nos acompanhando. Acompanhe os demais, né, os próximos episódios. Quando for ter a próxima temporada, a gente já vai passando para vocês aí, acompanhando tudo bem direitinho. E
Nos vemos no próximo ano, né, Rafael? Nos nossa vemos na próxima temporada 2. Pode segue, continua. E a essência aqui vai permanecer com a gente. E de agora em diante eu vou querer vibrar vendo o futuro de vocês fora do IF e fora do PodSeg. Vou ficar muito feliz em ver que eu sei que vocês vão conquistar muita coisa boa pela frente. Vamos. Também. E é isso, gente. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um abraço. Abraço.